Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Dev Talks. Hoje nós vamos falar aqui sobre dois assuntos, eu e o Andrezão. Vou começar aqui, em seguida depois ele retoma. Então o assunto de hoje que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a nossa estrutura. A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura também. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu já tinha deixado pronta aqui na minha tela. Aí. Então, a ideia dessa talk é a gente falar um pouquinho sobre conceitos básicos de arquitetura de software, muito mais para a gente entender como que eles foram aplicados no front checkout. E lembrando, né, que a gente vai falar mais da parte do front, mas esses conceitos aqui, eles servem não só para o front, serve para o back-end, serve para questões de arquitetura também, assim, mais a nível de nuvem, por exemplo. Então, são conceitos bem expandíveis. Eu vou me apresentar aqui no próximo slide. Eu me chamo Ricardo Fredes, sou Tech Lead aqui no Me Salva. Eu também fiz uma pós-graduação em arquitetura de software, então é um assunto que eu procurei, pelo menos, ter um pouquinho mais de aprofundamento para falar aqui para vocês. Claro que é um assunto bem extenso, depois mais no final eu vou indicar alguns livros para quem se interessar. E também sou designer, então eu uno essas duas aí especialidades, front-end e designer aí. Sou, então, aí, designer também. Bora lá, então, gente. Primeira coisa, vamos começar aqui com um conceito, mais ou menos, do que é a arquitetura de software. Então, a arquitetura de software de um sistema, ela abrange a forma como as suas partes, elas são organizadas. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é, além disso, a gente inclui questões como a questão, por exemplo, do comportamento dessa estrutura, e quais componentes eles são responsáveis, obviamente, por realizar um conjunto específico de funções. Então, não basta apenas, né, organizar o sistema, a gente também precisa pensar nas responsabilidades que cada, né, agrupamento ali, que a gente chama de componentes, vai ter, quais são as funções que elas vão executar. Então, é esse olhar que eu gostaria que vocês pensassem agora quando a gente for refletir sobre arquitetura. Então, olha só, a arquitetura, ela é super importante, principalmente porque ela influencia em alguns aspectos. Aspectos como performance, flexibilidade, escalabilidade e manutenabilidade. Então, são esses quatro eixos que a gente começa a mexer quando a gente pensa em arquitetura. Se a gente quer que um sistema tenha um bom nível, né, desses quatro itens aqui, a gente precisa pensar em arquitetura. E isso vai depender muito do sistema, né? Isso é mais ou menos como a gente pergunta assim, né, para a galera, quando alguém pergunta, né, precisa testar todo o código? Depende. Quanto tempo tu quer que o teu software sobreviva? É apenas um ano? É apenas, por exemplo, uma aplicação que vai ter só um período muito pequeno de uso? Não precisa. Né? Vamos ser bem justos aqui, não precisa. Mas se tu quer que o sistema ele seja perene, por exemplo, quanto tempo faz que a gente tem a nossa API aqui no Me Salva, feita no novo formato em Ruby? Vai fazer 10 anos aí, André? Eu tô quase 10 anos, né? Ou perto Não, disso. ela tá desde 2015 no mesmo formato, assim, 7 anos aí. então, ela tá bem robusta, mas não chega a ser 10 anos ainda. Então, são 7 anos de software. Gente, quando a gente pensa a longo prazo, se as coisas não estão bem redondinhas, vai começar a dar problema. E vai começar a dar problema sério. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre performance. Esse aqui é um ponto que eu queria, né, tocar antes. Né? Por que a arquitetura é importante? Por que eu botei essa imagem aqui? Né? Aqui a gente está vendo um bloquinho. Quando a coisa é simples, só tem um bloquinho, cara, é super fácil de entender. Né? O bloquinho aqui está super bem fácil de entender onde ele está localizado, né? É fácil de dar manutenção dele, se a gente precisar trocar ele de lugar, é fácil. É um só. Agora, vamos imaginar aqui que a gente começa a ter muitos blocos. Né? Eles estão organizados aqui já por cor. Então, a gente começa a ter aqui um aumento de tamanho e, com isso, um aumento também de complexidade. Então, por que a arquitetura é importante? É porque, a partir do momento que a gente escala uma coisa que está mal estruturada, a gente está escalando problemas também. Né? Então, esses problemas, conforme o projeto vai aumentando a sua estrutura, ele vai excedendo, né, para as estruturas de dados e algoritmos. E sem falar, né, que a gente trabalha aqui em equipe.
Então, a gente precisa que um projeto complexo, um projeto grande, ele seja de fácil compreensão para que todos, né, que estão chegando no projeto consigam entender o que eles precisam fazer, onde eles precisam ir, como as partes, né, se relacionam com o todo. Então, a gente precisa, né, dessa visão de arquitetura em cima do sistema. Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, na performance. Como a gente falou, esses 4 eixos aí, eu já vou dar um spoiler, algumas coisas são meio interligadas, tá? Então, sistemas mal estruturados, eles tendem a se tornar um grande problema quando o assunto é desempenho. Então, quando a gente aumenta, né, a demanda, às vezes, ela é imprevista, né? Quando a gente aumenta a capacidade, aliás, quando a gente aumenta, né, o tamanho do software, se a gente não estrutura bem, isso pode se tornar uma grande dor de cabeça, tá? Porque a manutenção vai ser mais trabalhosa, né? O atraso que isso vai causar, porque no começo é muito fácil, né? Quando é aquele bloquinho lá que eu mostrei, é muito fácil todo mundo vir aqui e ir colocando assim, né, um pouquinho de código ali, vai crescendo, vão ser 3 blocos separados, desorganizados, mas quando eu começo a ter muitos blocos, começa a ficar cada vez mais lento essa minha atualização. Então, eu perco performance, não só de desempenho, né, computacional, mas também performance no desempenho com a equipe. Então, uma arquitetura bem definida vai permitir que as demandas elas sejam atendidas de forma muito mais prática e tendo também a total capacidade de a gente começar a expandir e lidar com um volume também de dados cada vez maiores. Outro eixo aqui é a questão de escalabilidade. Gente, escalabilidade hoje, principalmente para produto digital, é o principal fator que faz um negócio crescer. Ela pega um produto, né, e trabalha ele com um público maior. Por exemplo, quem é o nosso público? Né? Não estudantes, né, só de Porto Alegre, ou só do Rio de Janeiro, só lá do Maranhão, São Paulo. São estudantes do Brasil todo. E por que não, daqui a um tempo, estudantes de toda a América do Sul e todo o mundo? Né? Nada nos impede. Então, a gente precisa criar um produto que ele atenda essa escalabilidade. Né? Contar com um software mal arquitetado pode ser um grande problema, principalmente por causa da alta demanda dos recursos digitais também que a gente vai ter. Próximo eixo são em relação à flexibilidade. Gente, os negócios mudam, os desafios mudam, e a gente precisa se adaptar às mudanças do ambiente, senão a gente morre. Então, esse é um aspecto bastante importante, principalmente porque a empresa tem essas particularidades. Se muda, por exemplo, uma legislação, muda alguma coisa que a gente não está pronto para aquilo, o negócio vai perder com isso. Então, a gente precisa ter um sistema altamente flexível, que vai se adaptar às necessidades que o mercado apresentar, e são variadas. Aí eu pensei só na legislação, mas tem muitas necessidades de negócio, tem necessidades aí das mais variadas possíveis. E por último, a questão, né, de manutenção. É a facilidade com que o software pode ser entendido, pode ser corrigido, pode ser adaptado ou melhorado. E aqui tem 3, né, que eu listei. Pode ter algumas literaturas que falam de mais de uma, né? E a gente fala aqui de manutenção normalmente corretiva, que são aqueles bugs que a gente acaba descobrindo, vai lá e conserta. Tem manutenção adaptativa, que é uma manutenção onde alguém que está envolvido, ou até mesmo o usuário, solicita algo novo, ou até mesmo modifica alguma funcionalidade para que ela fique melhor. E tem a manutenção preventiva, que a gente identifica algumas melhorias, né, que vão aumentar a qualidade e vão também prevenir bugs no futuro, certo? Agora, dito isso, aonde é que eu vou, né, pesquisar sobre a arquitetura, tá? Entendi a importância da arquitetura, agora eu quero saber o que eu preciso, né, para fazer uma boa arquitetura. Então, eu vou falar sobre outros 4 tópicos, que são design, domínio, tecnologia e metodologias, tá? Vou pincelar aqui também, gente, esse assunto é bastante grande, mas eu acho que se você quer fazer uma boa arquitetura, tem que ter domínio, né? Tem que ter conhecimento desses tópicos aqui. Então, o design ele é um modelo arquitetural que já foi estudado, testado e documentado e que vai te ajudar a tomar decisões num projeto. E a partir dali a gente define a estrutura fundamental daquele programa, né? Então, aqui eu listei algumas, né, das arquiteturas que fazem basicamente essa função aí de, né, tratar como sistemas e subsistemas eles acabam se relacionando. Então, eu acho interessante ter o conhecimento aqui de padrões como
padrões de camadas, cliente-servidor, MVC, microserviços, PF, P2Peer, SOA, Pub, Sub. Então, assim, ó, quer saber fazer uma boa arquitetura? Estuda esses padrões aqui e outros para começar. Né? Depois, a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é o domínio, tá? O que é o domínio? Domínio simplesmente é a razão pela qual o negócio existe. São as regras que regem todo o sistema. Se eu não conheço o domínio, eu não consigo, por exemplo, né, limitar os contextos daqueles componentes. Então, assim, quando a gente fala aqui em domínio, eu até puxei ali uma brasa para o DDD, e é o Domain Driven Design, que é também assim, um design, né, de uma metodologia, digamos assim, para escolher o design da arquitetura, que é muito interessante, tá? Depois a gente pode falar mais para frente onde conseguir mais conhecimento deles. Mas ele fala, né, sobre o domínio ser o centro de toda a regra de negócio, ser o centro, então, da minha arquitetura. A partir do domínio, por exemplo, eu consigo saber os requisitos dos usuários, eu consigo, né, trabalhar exatamente com a linguagem que aquele usuário comunica, então eu vou usar essa mesma linguagem dentro da programação para que eu consiga falar com aquelas pessoas que são os experts, né, sobre o negócio. Enfim, tudo isso para mim delimitar muito bem os contextos. Okay? Tecnologia, eu vou ter que conhecer, obviamente, as tecnologias, senão não vou poder fazer uma arquitetura e poder escolher quais são os melhores tipos de banco de dados, qual é a linguagem de programação que eu vou usar, quais são as estruturas, como é que eu vou fazer isso na nuvem. Então, assim, eu tenho que conhecer pelo menos algumas tecnologias para poder escolher depois que eu já sei o domínio, né, e já sei qual é os designs que eu quero usar para poder aplicar. E, por último, eu preciso saber algumas metodologias, tá? Porque a pessoa que vai trabalhar como, né, arquiteto de software, ela precisa implantar isso, tirar essas coisas do papel e implantar isso na vida real. Então, ela precisa saber de algumas metodologias e ir atrás para conseguir incluir os processos e as pessoas juntos ali para tudo, né, dar certo e sair do papel. Ok? 2 livros que eu indico para quem quiser se aprofundar. Esse aqui é o Domain Drive Design, do Eric Evans. E o outro livro é da Arquitetura Limpa. Olha aí o Andrezão botando na tela a Arquitetura Limpa, do Robert Martin, que é o Uncle Bob. Aliás, do Uncle Bob eu recomendo ler todos os livros possíveis. Né? Ele é o pai do Solid e outras, né, questões aí muito importantes que a gente leva para programação. São 2 livros que eu recomendo se alguém quer começar a se aprofundar sobre a arquitetura limpa. Ok. Dito isso, tá traçado aqui, né? Acho que o básico aqui para a gente começar tá na mesma pauta e ver como a gente trouxe esses conceitos para o front checkout. Ok? Gente, antes de eu seguir para cá, tá tudo certo? Posso seguir? Alguém aí quer falar alguma coisa? Então, beleza, vamos seguir aqui. Acho que o Marlon quer falar? A apresentação tá top, só isso que eu queria falar. Parabéns. Nóis, bicho, vamos lá. Então é o seguinte, gente, como é que a gente vai fazer agora, dados, isso aqui é uma questão mais prática, né? Como é que esses conceitos de arquitetura de software a gente aplicou no front checkout? Vamos lá. Então vamos pensar no seguinte, essa aqui é a estrutura que a gente tem, né, os grandes contextos que a gente tem. Lembrando que a setinha ela aponta para quem o bloco é dependente de algum contrato. Ou seja, o front checkout ele depende, né, da nossa API, porque ele não influencia no contrato. Quem manda aqui é a API. Tá? Então vamos lembrar que a setinha sempre aponta para quem manda. Tá? Dito isso, vamos lá. O front checkout ele depende da API, tá? Os dois se comunicam, e a API, por exemplo, hoje a gente usa o broker de pagamento, que é o Pagar, ele aponta para lá, Pagar. E a gente tem um outro cara também que a gente não pode mudar muito, né? Que é o GTM, a gente estabeleceu alguns contratos lá no Data Layer junto com o pessoal de BI, e a gente não vai poder mudar, senão a gente quebra lá com eles, tá bom? Então aqui é só uma ideia de como a coisa expande. Beleza, vamos agora entrar dentro do front checkout, que é o nosso foco aqui da apresentação. Bora lá. Então aqui só para mostrar para vocês, GTM aqui saindo e, né, a API do MiSalvo. Acho que eu vou trocar aqui para o apontador de laser aqui, ok? O bom é que eu botei uma tela vermelha, vai ficar ótimo de mostrar vermelho no vermelho. Vamos lá. Aqui, gente, a gente começa já a ter alguns componentes.
e a Store. A Store, dentro do nosso checkout, ela fica responsável por fazer aqui a comunicação entre os eventos e entre os requests. Os requests são, né, caras que conversam diretamente com a API do MeSalvo. Ou seja, eles funcionam quase como se fosse um adaptador, porque eu passo informações aqui num formato e ele adapta para que esses mesmos dados sejam passados para a nossa API. Beleza. E eu tenho os eventos. Tá? Os eventos também são um adaptador. Eles mandam para um GTM. O que eu ganho com isso? Se daqui mais para frente eu quiser mandar evento para o RD, ou quiser mandar evento para qualquer outro lugar, esse cara aqui, ele já recebe os eventos, eu venho aqui da Store, mando para ele, e ele que sabe como ele conversa com os outros caras. Perfeito. Então, tipo, ele está fazendo aqui uma adaptação e uma abstração. E eu tenho a Store, que ela está centralizando tudo, tá? Vamos entrar um pouquinho mais dentro da Store. Dentro da Store eu tenho as actions e tenho o estado. O estado, ele é quase que vamos dizer que ele seria tipo um banco de dados, assim, da nossa aplicação, tá? Só para a gente abstrair um pouco também. Então, por exemplo, se eu tenho dados de um pacote, eles vão estar, eu vou poder acessar, através desses componentes aqui, esse estado e consultar lá. Se eu quiser atualizar o meu status, eu faço isso pela action. A action vai lá, recebe novos dados e ela decide para onde ela vai mandar a etapa de usuário, para onde que o estado, o que ele tem que ser atualizado. Ela que vai mandar, por exemplo, eu fiz uma ação, por exemplo, que é de pegar produto, né, que é a primeira. Ele, aqui dentro, a ação é que sabe o que tem que fazer. Nos meus componentes, eles só pedem o produto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai mandar um request lá para o MS, vai mandar um evento também, porque eu estou vendo lá um produto, é um evento de checkout view, e aí ele vai atualizar o meu state. Perfeito. Dito isso, eu vou começar, então, a listar os meus componentes. Os meus componentes, então, eles estão aqui agrupados por funcionalidade. Eu tenho um que é só de autenticação do usuário. Eu tenho um que vai mostrar o produto e seus adicionais. Eu tenho outro que cuida da parte de cupom de descontos. Outro que cuida dos meios de pagamento e pagamentos que estão sendo feitos. Um que vai pegar dados do usuário, como endereço, CPF e outros que tiverem. Um que vai trabalhar somente com a ordem de compra. E um que vai ser o carrinho. E agora, tendo cada um desses blocos aqui, a gente vai desenhar como eles se relacionam entre eles e entre a Store. Então, vamos lá. A mágica vai ser feita aqui. Bora lá. Tá? Lembrando que a setinha é quem manda em quem. Tá? Então, vamos lá. Começando aqui, por exemplo, com os... deixa eu ver aqui. Vamos começar pelo carrinho. Tá? Olha só, o carrinho, ele depende do estado. Então, tudo que é feito pelas ações, todo mundo que manipula de alguma forma o estado, tá, manda um evento aqui para o carrinho atualizar, sempre dependendo do estado. Então, a gente não põe nenhuma regra de negócio, nada aqui de pagamentos que, de certa forma, está apontado aqui, porque se a gente ir lá no checkout, a gente vai ver que no carrinho de compras ele aparece, né, o pagamento que o cara fez no Pix, fez no boleto, aparece ali. Porém, esse cara aqui, ele não é a fonte da informação. Ele contém, de fato, uma informação que é verdadeira, mas ele não é a fonte. A fonte está aqui dentro. Ok? Os meus pagamentos, eles dependem, por exemplo, do cupom de desconto. Porque se eu tiver um cupom de desconto, os preços, né, desses pagamentos que vão ser feitos aqui, eles vão ter uma alteração. E eles também dependem do produto, né, dos adicionais. Porque o meu produto é quem diz, por exemplo, quais são os meios de pagamento que eu tenho disponível, né? Eu tenho, por exemplo, posso pagar no cartão de crédito? Esse produto aqui, ele é uma assinatura? Se é uma assinatura, eu acabei mudando o meu pagamento aqui. Meu pagamento, ele não pode ter Pix, por exemplo, ou outras coisas. Então, os pagamentos, eles também dependem dos meus produtos, tá? O meu cupom de desconto depende da autenticação e depende também do meu produto. Porque se eu coloco um cupom de desconto que num usuário que não está autenticado, não pode validar, não vai dar certo. E se o meu cupom de desconto não está aplicado em cima de um pacote de alguma coisa, eu também não sei se eu posso aplicar aquele cupom para todos os pacotes. Então, eles dependem da autenticação,
depende dos adicionais, e quando eu vou lá na minha ação, que é uma ação, né, aplicar desconto, eu preciso passar também essas informações aqui. E a minha ordem de compra é quem depende de todo mundo, né? Porque a minha ordem de compra, ela depende de eu ter um endereço, CPF, depende, né, se eu tenho cupom de desconto, depende dos pagamentos pelos quais eu escolhi, depende da autenticação do usuário e também depende dos produtos que estão disponíveis para que eu possa fazer essa ordem de pagamento. E os componentes por si só, né, eles fazem essa comunicação com a Store, que aqui, né, tem os controles que a gente está fazendo, de fato, aqui da comunicação externa. Gente, esse aqui, né, é o basicão, né, que eu tinha para mostrar para vocês. É uma apresentação para ser rápida. Por fim, eu vou mostrar essa última parte aqui e a gente está encerrando, né? A arquitetura do checkout, quando a gente acessar lá, a gente vai ver que ela está bem organizada, né, tem várias pastas e tudo mais. Só que a arquitetura, ela é muito mais do que só organização de pastas. Com certeza. Ela tem que trazer essa visão aqui. Que vocês vão enxergar no projeto é exatamente isso. Vão enxergar uma pastinha de configurações, uma que vai estar lá com os contextos, as helpers, a história e tudo mais. Quando tu vem para cá, tu entende as relações que existem. Então, só para ter uma ideia de alguns padrões que a gente usou. A gente usou um padrão de configurações, que é um lugar que centraliza regras de negócio num arquivo super simples. Um exemplo, por exemplo, é esse aqui, ó. Eu coloco lá via um JSON para dizer que se um meio de pagamento, né, por exemplo, de cartão, o produto é maior que R$300, eu habilito um meio de pagamento ou não, que é o divisão, né, em 2 cartões. Então, aqui tem todas as regras que centralizam assim, tipo, regras básicas do negócio, eu vou lá e mudo num arquivo. Então, aqui é um padrão que a gente usou. Eu tenho aqui, por exemplo, as pages, que basicamente cuidam das rotas, por causa que a gente usa o framework Next. Mas se eu quisesse trocar esse framework, eu venho aqui e troco esse sistema de roteamento de páginas. Poderia botar só o React, por exemplo, aqui direto. É fácil de fazer isso, inclusive. Eu tenho a requests, que é essa partezinha aqui, que é um adapter, né, entre a minha API do MeSalva. Tem outras coisas, que é a Store, que é o cara que faz exatamente essa comunicação, né, de dentro dos meus componentes para fora. E tem outros aqui que eu acho que eu não vou levar aqui muito. Tem o Dictionary, que é um cara que separa toda a parte da lógica de negócio da parte de dados de escrita mesmo. Então, não tenho nada martelado lá no meio do código com coisas escritas. Está tudo aqui no Dictionary. Então, se alguém quiser mudar alguma coisa, quiser botar um idioma novo, dá para fazer isso mexendo em um arquivinho só. E libs, que normalmente é uma pasta onde a gente tem pequenas soluções que elas poderiam muito bem existir fora daquele projeto. Então, a gente larga ali nas libs e aí, quando amadurece, a gente, né, exporta ele para outro lugar. Dito isso, gente, vamos terminar aqui uma frase de impacto, que é o seguinte: um código bem estruturado e organizado facilita a criação de interfaces bem definidas com componentes e funcionalidades já testados, permitindo o reuso de código e melhorando a assistência, já que possíveis alterações tendem a ficar restritas àquele trecho de código. Cara, essa frase fala muita coisa. Daria para falar muito em cima dela, mas é isso, sabe? A gente fala sobre teste, a gente fala sobre o reuso, a gente fala sobre, né, organização, estrutura, e fala também das vantagens que isso traz. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado, vou deixar esse espaço aqui para comentários, mas era exatamente isso que eu queria deixar, a mensagem de ter sempre uma visão, né, da arquitetura e não só, né, do pedacinho ali, do dia a dia, que às vezes a gente esquece como as coisas se relacionam. Certo, galera? Muito obrigado. Bom demais, parabéns. Muito bom, parabéns, Fred. Mandou muito. Perguntas, galera? Espaço para discussões. Cara, eu acho que para você poder pegar o Front Checkout Next, que é o que a gente tem agora ali rodando, essa explicação, tipo, clareia a sua cabeça de um nível gigantesco. Tipo, mesmo que seja só a introdução, ele já explica muita coisa. Acho que não só o Front Checkout, mas todos os projetos novos estão seguindo essa estrutura. Que seguem essa estrutura, no caso, né? Então, o Platform também está mais ou menos nessa estrutura também.
tem uma diferença ou outra, mas está, sei lá, 90%. Eu acho isso muito legal, tipo assim, a gente achou uma estrutura que pra gente faz sentido e que tá conseguindo se enquadrar no que a gente realmente precisa. E tá solucionando grande parte dos nossos problemas. Uhum. A gente está padronizando as coisas, né? Exato. Com certeza, gente. Padronizar e também a gente está trabalhando numa solução. Eu falei para vocês que, sei lá, quem vai dar uma manutenção daqui mais uns anos e quanto tempo a gente quer que isso dure, né? E a gente precisa ser depois que tiver... Ué? Desculpa, pode continuar, Fred. Essa é uma estrutura no qual a gente está tendo que ser bastante flexível, assim, porque a gente saiu da estrutura anterior exatamente para ganhar flexibilidade, que era o que a gente não tinha. Então, a gente quer testar novos meios de pagamento, a gente quer testar novos formatos para tentar converter mais pessoas para os nossos produtos. Então, a gente precisa de flexibilidade aqui. E é exatamente o que a gente está conseguindo. E depois que tiver tudo padronizado direitinho, é um abraço só, né? Para adicionar, criar, sabe? Até mesmo para outras pessoas da manutenção, como o Fred já havia dito, né? Exatamente. E separar por domínios, como o Fred comentou, nos dá vários anos de vida útil, porque no fim das contas, ok, o Fred falou, se a gente quiser trocar o sistema de roteamento do sistema, a gente basicamente tem um ponto centralizador que a gente teria que alterar para trocar o sistema de rotas do sistema. Se a gente tivesse que trocar a parte lógica, a parte de renderização do sistema, vamos trocar o React para Vue, será que faz sentido? De repente, se estiver bem estruturado, os componentes que são a parte visual estando isolados da parte lógica ali, das configurações, da gestão de estado, também a gente consegue trocar até mesmo o gerenciador de renderização da parte visual da nossa plataforma. Isso aí daria um Imagina trabalho que mais. no futuro lança alguma coisa que bate de frente com o React, faz sentido pra gente começar a usar. Cara, a troca disso, bom, se não for em outra linguagem, sem ser JavaScript, né? Vai ficar muito mais simples, muito mais simples. E esse conceito é o mesmo conceito que se leva para o back-end, por exemplo. Dentro do nosso back-end, a gente tem ali o nosso framework, que ele é baseado ali na pastinha app, que tem ali um MVC padrão, onde tem ali controllers, models, views. Views não, porque a gente acaba só trabalhando no modelo de API, mas muito das nossas regras de negócio nem estão nessas pastas. Eles estão na pastinha lib, que é uma pastinha que é agnóstica ao framework que a gente está utilizando ali, ela é agnóstica ao Rails. É difícil que a gente vá sair do Rails, raramente se quer sair do Rails para ir para um outro framework baseado em Ruby, mas estando isolado as regras de negócio, apenas trabalhando com a linguagem de programação e não com o framework em si, a transição entre um framework e para outro também fica muito mais sutil. A dor é menor. Esse é um problema que a gente encontra várias vezes no back-end, que tem muita lógica que está no lugar errado. Por exemplo, a gente tem um certo, não costume, mas a gente acha bastante lógica em controller, por exemplo. A controller não tem responsabilidade alguma de fazer esse tipo de coisa. E mas a gente já fez vários testes de tirar isso. Isso é uma coisa que a gente já está começando a se policiar mais, né? Sim, porque a gente criou essa cultura de ir atrás disso, né? Então, isso é um problema bem comum, assim, porque quando a gente não entende muito bem como os blocos se relacionam, surge uma dúvida mesmo. Onde é que a gente coloca as regras de negócio? É aqui? É lá? Como é que as coisas se relacionam? A gente adotou, por exemplo, que algumas regras de negócio ficam em helpers, algumas coisas, e outras regras de negócio da aplicação a gente deixa para Action decidir. Então, uma coisa que a gente fez, os componentes todos do checkout, eles não sabem como a regra de negócio funciona. Importante. Então, se alguém, isso é uma vez para todo mundo, se alguém for lá e colocar alguma regra de negócio dentro do componente lá, pode chamar a atenção dessa pessoa, porque com isso, a gente centralizou a regra de negócio e mexe em poucos lugares, sabe? Uma coisa que aconteceu, o Mário não vai lembrar disso, a gente começou a fazer o refactor uma vez e a gente viu que a gente se deu conta bem no início como a gente fez. Cara, o carrinho de compras, ele tem que ser um reflexo de tudo. do estado. Ele não pode ser fonte de informação.
E no começo a gente começou a botar meio que umas coisas e tal, e disse, não, cara, vamos matar esse problema na raiz, porque senão a regra do negócio vai ficar espalhada. A gente começou a criar lógica. Sabe? A gente começou a fazer uma lógica dentro do próprio carrinho que, tipo, não faz sentido. Tava todo mundo... o que era pra ele consumir de todo mundo tava procurando dele. Então, tipo, cara, não faz sentido algo que é só visual e que não é pra ter algo muito importante ali na questão de, cara, o preço de alguma coisa. Não é pra estar ali. É pra estar em outro lugar, no estado certo dele. Porque senão a gente sabe que no futuro vai dar ruim. E o mais incrível é que, tipo, a gente teve que botar os adicionais e a gente mexeu em poucos lugares quando a gente botou os adicionais. Mas quando, tipo, tudo cada partezinha tava fazendo seu papel, o todo funcionava muito bem. Sim. E, tipo, fazer essa orquestração, cara, é lindo demais, assim, quando a coisa funciona. Tu vê o resultado depois de tudo, cada um fazendo seu papel ali e tá bem dividido, é lindo demais. Normalmente, problemas de arquitetura, eles são baseados no princípio de que aquela função, aquele componente, aquela classe está fazendo coisas que não é da responsabilidade dela. Tá? Então, isso acontece em vários momentos, em vários pontos do código, em vários níveis da aplicação. Por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo pair com o Gilberto e a gente, dentro do front do React Login, que é uma lib nossa que simplesmente gerencia o login, o botão fazia muitas coisas. Então, o botão acabava se gerenciando o componente de cima, gerenciando o estado de loading, sendo que ele é só um botão. No fim das contas, ele deveria gerenciar um clique nele e o estado dele mesmo. Então, basicamente, o que a gente fez foi tirar a responsabilidade desse botão, botar as coisas para cima no lugar certo e trazer tirar essa lógica de quem não deveria se preocupar com essas coisas. Isso aí. É isso, gente. Se a gente não tiver mais nada, eu passo a bola agora pro Andrezão. Então, parabéns e encerramos o vídeo de hoje. Parabéns, Fred. O próximo tema vai ser agora sobre APIs, HTTP e APIs. Fica pro próximo vídeo.